Olá, queridos amigos e irmãos. No vídeo de hoje, nós aprenderemos a trabalhar com os backups do MixStation. Os backups do MixStation são muito úteis na questão da segurança, né? Exemplo, se eu vou fazer alguma configuração em ou alteração de um tablet já configurado, eu posso fazer um backup por segurança antes e também ele também me ajuda na questão da agilidade da configuração. Exemplo, se eu já tenho um tablet configurado, basta eu fazer um backup, exportar esse arquivo para o outro tablet e assim eu já agilizo a configuração, porque são muitos parâmetros que devem ser configurados para a personalização do nosso uso da CCB. E também ele já ajuda, a questão do backup também ajuda bastante aqueles irmãos, amigos que têm dificuldade para configurar o MixStation. Se você faz apenas um tablet, já deixa um configurado para ser utilizado em conjunto com a mesa, basta você também exportar o backup e gerar para outro, importar dentro de outro tablet. Nisso você vai ter a certeza que vai estar funcionando conforme o que já está configurado. Então, como muitos amigos e irmãos têm essas dificuldades, a função do backup é muito útil nessas questões e hoje nós aprenderemos a trabalhar com eles. No caso, existem dois tipos de backup. O backup do aplicativo, né, que é do MixStation, envolve todas as configurações e parâmetros, né, como os temas, né, que fica aqui nessas abas, também os layouts, né, os nossos layouts personalizados, a ordem dos canais que fica na aba Layers, né, a disposição dos botões e faders, como é que eles vão ficar, também as configurações do Channel Strip, né, que são essas aqui que você personaliza da forma que você quer. Ou seja, toda a configuração do aplicativo, ele vai dentro desse arquivo, certo? Porque são muitos parâmetros para serem personalizados, né? Mas é importante ressaltar que o backup do aplicativo ele não traz as configurações de cores de cores dos canais, né? Que são aqui no Scribble Strip. Essas informações aqui de cores e nomes dos canais, elas ficam gravadas dentro da própria mesa. Então, nesse primeiro tipo de backup, a única coisa que não vem, entre aspas, é apenas as configurações do nome dos canais, os ícones e as cores, porque essa informação, quando você altera, ele grava dentro da própria mesa de som. Então, se você tem aqui esse cenário agora, se você conecta em outra mesa, ele vai trazer as informações de lá, né, da mesa que você conectar. Mas as outras configurações ficam todas armazenadas no aplicativo dentro do tablet. O outro backup, no caso, né, seria o backup da cena da mesa. A cena da mesa envolve todas as configurações, né? Os níveis de volume, que são os faders, os ganhos do canal, a equalização, compressão, alto mix, gate, os efeitos, né, como o delay que a gente utiliza, o roteamento, mute, pan, toda a configuração da mesa fica gravado dentro da cena, que a gente também verá como que a gente vai estar fazendo. A gente vai aprender hoje juntos como fazer o backup da cena da mesa, que também, como eu ressaltei lá no início do vídeo, serve também como um backup de segurança para toda vez que você for fazer alguma configuração, você salva a cena da mesa antes, se der algum problema basta você retornar a configuração que estava antes com apenas 2 cliques. Então, há 5 formas de fazer o backup, né? A gente pode salvar esse arquivo dentro do próprio aplicativo, que veremos como que faz, dentro do tablet, na memória do tablet, dentro da nuvem do MixStation Account, né, que todos nós temos que ter essa MixStation Account, e que tem até um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, dentro da nossa nuvem pessoal, que seria o Google Drive, OneDrive, etc. E também a gente pode compartilhar via Bluetooth, por e-mail, tem aquele Samsung Share também, que a gente compartilha entre Samsung e a conta. Ou seja, tem várias e várias opções para você estar salvando esse arquivo. E também na memória da própria mesa, que essa linha XR da Behringer, ela tem 64 memórias, né? Mas é importante ressaltar que essa memória da mesa, o que que acontece? Ela salva apenas as configurações da mesa, a cena da mesa, as configurações do aplicativo, do tablet, do aplicativo MixStation, ela não salva, certo?
Então, vamos lá. Também na cena da mesa, ele também leva as configurações de bus e auxiliares. Então, toda a configuração em geral, ele vem na cena da própria mesa. Então, primeiramente, nós veremos como fazer o backup da mesa, que no caso é a cena que contém todas as configurações já citadas. No primeiro exemplo, nós vamos salvar na memória da mesa, da própria mesa. Então, para você acessar a memória da própria mesa que você está conectado, o que você tem que fazer? Você vai aqui no quarto ícone, que no caso é essa pastinha aqui. Você clica na pastinha, depois você vem na opção Snapshots, né? Quando eu venho aqui na opção de Snapshots, ele me dá aqui, ó, 64 opções de memória, né? Como já foi citado, né? Então aqui, ó, se vocês perceberem, ó, está tudo marcado. Por padrão já vem todas as configurações da mesa marcado. Eu recomendo deixar tudo, né? Também se eu clicar aqui no None, ele vai desmarcar tudo. Se eu clicar no All, ele vai marcar todas as configurações. Então eu recomendo sempre deixar todas as opções marcadas. Depois que você entrou nessa telinha, você tem que escolher uma posição de memória. Ressalto mais uma vez que todas as vezes que vocês forem fazer alguma configuração na mesa, alguma alteração, por segurança, vocês já escolhem uma memória, né? Eu aqui uso como referência para mim a memória de slot 23. Então basta você escolher uma memória, você vai clicar no número aqui, né, e segurar. Ele vai te pedir aqui o nome da memória, né? Então vamos ver aqui, hoje são 25 de fevereiro de 2026. São 8h47. Quando eu clico em salvar, ele já salvou todas as configurações dentro da mesa. Aqui foi bem rápido, porque o que acontece? Nesse momento eu não estou conectado em nenhuma mesa, eu estou no modo offline, né? Demora assim mais ou menos um segundo, ele já salva dentro da mesa a configuração. Supondo que depois eu queira carregar uma dessas memórias que eu já salvei, o que eu preciso fazer? Basta que eu clique na memória que eu salvei, nesse caso aqui eu vou usar a opção 2, e clique em Load. Aí ele vai me mandar uma mensagem de confirmação. Quando eu cliquei, ele já vai ter carregado todas as configurações que eu tinha salvo nesse slot aqui. Caso eu queira lá o 23, que foi o que a gente acabou de salvar, basta que eu clique também e segure. Load e depois clico no Yes. A outra forma de salvarmos a configuração da mesa é também lá no quarto ícone. Então a gente vai vir aqui no quarto ícone e depois vai clicar aqui em MS Scenes. Está aparecendo a opção offline ali porque eu não estou conectado em nenhuma mesa. Quando eu clico aqui em MS Scenes, o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer essa telinha. Diferente da outra opção que a gente salvou, que salvamos dentro da memória da mesa, aqui a gente vai salvar dentro do aplicativo. Então basta que eu clique no botão do mais, e eu vou colocar aqui, ó, padrão, colocar o nome, deixa eu colocar aqui, ó, CCB, Teresina, 25/2/2026. Pronto. Quando eu clico no OK, ele já salvou a cena da mesa, todas as configurações. E aqui ele traz qual é o tipo, né? Qual é o tipo do mixer, que no caso é o XR12, e a data que foi modificada. Então depois que eu faço isso, todas as configurações serão salvas nesse arquivo e ficando disponíveis para exportar para outros locais. Então eu vou desconectar aqui da opção offline e vou conectar novamente para a gente ver na prática como que a gente carrega lá o backup que acabou de ser salvo dentro do próprio aplicativo. Vou entrar aqui na XR12, vou lá no quarto ícone, depois vou vir em MS Scenes, e tá aqui, ó, CCB Teresina 25/2/2026. Vocês estão vendo aqui que o que acontece? Tá tudo desconfigurado, é como se fosse uma mesa limpa, ó, não tem nada aqui, né? Mas quando eu entrar lá no quarto ícone, depois eu entrar no MS Scenes, eu vou clicar na configuração que eu quero carregar, cliquei aqui, depois eu venho no Load, esse botão aqui que está marcado. Cliquei no Load, ele vai trazer todas as informações para mim. Por exemplo, ó, o que é o canal 1, que o nome é canal 1, atualmente ele vai se tornar Irmãs.
o que é canal 3 vai se tornar oração. Então ele traz todas as informações para você antes de você fazer a importação da cena, vamos dizer assim. Então, quando eu clicar aqui em Load Scene, ó, já carregou. Foi bem rápido, que eu estou no modo offline. Quando estamos conectados na mesa, é um pouquinho mais rápido. Então, vimos que a gente tinha um arquivo todo zerado, mas nesse momento agora, o que aconteceu? Eu carreguei a memória da cena, aliás, a cena que estava na memória do aplicativo, e já trouxe aqui para mim tudo certinho. Tá aqui, ó, tá aqui as configurações, né? Ó, já tem compressor, já tem tudo certinho aqui. Então, continuando lá naquela telinha, que é o quarto ícone, e depois no MS Scenes, a gente tem alguns botões aqui que eu vou estar explicando também. O Load, a gente já viu o que é, para que serve, né? O Save seria se eu fizesse qualquer alteração aqui, vamos supor, eu liguei aqui o low cut, né? Desliguei o gate, etc. Fiz alguma alteração na equalização e eu quero modificar o que já está salvo lá. Então o que eu vou fazer? Eu entro no MS Scenes e eu vou salvar por cima. Eu vou clicar no Save e ele vai me perguntar, você quer regravar por cima, né, que é o Overwrite? Aí você vai clicar no Yes e ele vai gravar por cima. O Rename seria o nome, aliás, seria modificar o nome, né, que é renomear. Então tá aqui CCB Teresina, vamos colocar aqui o nome da minha comum, né? Por exemplo, eu escrevi o nome errado, mas eu quero salvar de novo. Eu só vou lá e clico no Rename. Vamos colocar aqui, CCB Renascença Teresina. Pronto, quando eu cliquei no OK, ele já alterou para o novo nome. Delete seria para apagar, a gente não vai estar apagando. Esse botão de Paste, no caso é copiar e colar, isso seria para quando a gente tem várias pastas aqui dentro. O Cut seria cortar também, quando tem várias pastas aqui dentro, com várias senhas, você corta de um lado para o outro. E esse botãozinho do Share é um botãozinho bem interessante, que é o botão de compartilhamento. Então, vamos supor que eu cliquei nesse botão, aliás, nessa cena aqui, CCB Renascença Teresina, e vou clicar no Share. Quando eu clicar no Share, o que ele vai acontecer? Ele vai trazer duas opções para mim, que é o MS Community, né, que é Mix Station Community. O que seria esse MS Community, né? É uma nuvem dentro da conta do Mix Station. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai chamar o meu navegador. Ó. Ele chamou o meu navegador, né? Em alguns casos, ele pede para você digitar seu usuário e senha do Mix Station. Como aqui eu já estava logado, ele não vai pedir. Então, nesse momento, ele está me perguntando se eu quero salvar como novo ou se eu quero substituir um existente, que é o overwrite. Então, eu vou salvar como novo. Entendam bem que aqui eu estou pegando um arquivo que estava dentro do app do Mix Station, numa cena de uma mesa, e agora eu vou salvar na minha nuvem do Mix Station, porque aí ele vai ficar disponível em qualquer local que eu logar com a minha conta. Vai ser o meu backup na nuvem. Então vamos salvar aqui, né? Eu cliquei em Save as New. E aqui ele automaticamente ele já traz o nome, ó, já está aqui, ó, CCB Renascença Teresina 25 de 2026. Essa opção aqui não é obrigado a marcar, né? Essa Share with Others. O que seria isso? Se você clicar aqui em Share with Others, isso aqui vai aparecer na comunidade do Mix Station, que a gente vai ver lá na frente. Essa comunidade do Mix Station é bem interessante, mas como a gente não quer deixar disponível publicamente, a gente vai clicar apenas no Save. Aqui ele deu uma mensagem para mim, está dizendo que o nome está muito grande, então eu vou reduzir aqui um pouquinho. Eu vou botar só REM, que é para conseguir salvar. Pronto, o nome estava muito grande e ele já salvou. Receber, Renasca, ficou diferente o nome, depois a gente altera e já está salvo dentro da minha nuvem. E como está dentro da nossa nuvem, o que vai acontecer? Eu já tenho ele disponível dentro do meu usuário, né, que seria o Melquisedeque Congregação. Isso também é muito útil se você tem um arquivo modelo, você está configurando um tablet numa nova igreja, basta que você faça o download desse arquivo que a gente também vai aprender como que faz. Vamos voltar lá pelo Mix Station, aqui na pastinha no quarto ícone, e MS Scenes. Certo, a gente já viu aqui para que serve o Share, o Copy, né?
Agora, dentro do Share também, o que que acontece? Ele tem aqui o Local Storage. O que que seria o Local Storage? O Local Storage seria uma opção de salvar dentro do próprio tablet. O meu Android ele está com um probleminha aqui que ele não está aparecendo para salvar dentro do cartão de memória ou dentro da memória do próprio tablet. Mas quando os irmãos forem fazer, o que que vai acontecer? Ele vai aparecer uma opção aqui do lado do WhatsApp para vocês salvar dentro dos seus próprios arquivos. Aqui ele só está aparecendo a opção de compartilhar pelo Bluetooth, pelo Google Drive. Então a gente vai simular aqui pelo Google Drive. Então, recapitulando, se eu cliquei lá no Share e cliquei em Local Storage, era para ser na memória local do tablet ou do celular, enfim. Cliquei aqui, eu tenho como compartilhar via Bluetooth, né, que seria de um tablet para o outro. Então, nesse caso aqui, a gente vai simular como no Google Drive. Quando eu clicar aqui no Google Drive, ó, olha que interessante, ele já traz para mim, ó, o nome, né? E como padrão eu já uso uma pasta que tem dentro do meu Google Drive Backup, ele já trouxe por padrão, né? Também já marcadinho com o nome, tudo certinho, eu posso alterar também, ó. E basta eu clicar em fazer o upload. Pronto. Então ele já está salvo dentro da minha memória, certo? Dentro da minha memória do Google Drive. Além de eu ter ele aqui dentro do próprio MixStation, que lá na frente também vocês vão entender qual é a diferença de um para o outro. Eu também já tenho ele salvo dentro do meu Google Drive. Então, assim, vocês só vão ter problemas de perder configuração, perder cenas, se não fizerem esses procedimentos, né? Se não ter o hábito de estar salvando, de estar observando essas configurações, esses backups, né? Porque isso é muito útil e muito prático. Você tem a opção de salvar em vários e vários locais. Então, esse botão do Share, creio que já ficou bem entendido. O botão do mais, como a gente já viu, o que que seria? Era para criar uma nova cena, né? Para a gente gravar o nosso cenário atual, que a gente já fez. Esse segundo botão aqui da pastinha, eu posso criar uma pastinha aqui, por exemplo, ó, centrais, né? Cliquei no OK, ele já criou uma pastinha. Aí no momento que eu crio essa pasta, aí eu consigo utilizar esses botões, ó. Por exemplo, do copy, eu vou copiar para cá, vou entrar dentro dele e vou colar, ó. Já trouxe para cá. Funciona como aquelas configurações do Windows, né? Aquelas opções, aliás. Vamos ver aqui no Cut, que é o recortar, e trago para lá, ó. Olha, já sumiu daqui, foi de um lado para o outro, né? Sumiu da pasta padrão e foi para essa pasta que eu criei. Então esse ícone da pastinha seria mais uma parte organizacional mesmo. Já esse terceiro botão aqui, ele é um botão muito útil, que é esse da seta, descendo, essa seta para baixo, né? Seria a opção de download. Então, quando eu clico nele, ele vai trazer aquela mesma mensagem, que se eu quero pegar lá do local, né? Local Storage, ó, ele já carregou até aqui o meu Google Drive, mas nesse momento a gente não vai ver a opção lá da memória interna, porque a memória interna é bem simples. Você clicou no Local Storage, vai lá procurar onde está o arquivo, né? E já importa. Agora, no MS Community é a nossa nuvem que a gente acabou de salvar. Então, supomos que eu cliquei aqui no botão do MS Community, ele vai trazer para mim tudo que está salvo na minha nuvem, né? Se eu clicar aqui nos presets, ele tem aqui, ó, aquele que a gente acabou de salvar, ó, presets, CB Renasca, ficou até Renasca, o nome ficou diferente. Teste do vídeo, eram alguns testes que eu estava fazendo antes de gravar o vídeo. Tem um tema aqui do Muriel, né? Tem umas configurações que o Mosaldo lá de Tatuí me passou, então tem muita coisa aqui na minha nuvem, ó. Mas aquele que a gente acabou de salvar, ele já está aqui. Então o que que isso significa? O que que isso é útil? Supomos que você está com um tablet lá, está numa igreja que a mesa está zerada. Então você já tem a sua cena padrão, né? Você vai lá e salva padrão de configuração, importa ele na nuvem. Depois, se você conectado à internet, você basta clicar ali na setinha, vem no MS Community, aguarda um pouco ele conectar, desce nos presets, procura, importa. Deixa eu clicar aqui, ó. E ele já veio para cá, ó. Veja só que rápido, que interessante. Então esse botão, ele é muito, mas muito útil para a gente, né? Para nós que fazemos as instalações, somos técnicos, né? Ele facilita muito e funciona como uma segurança, né?
Numa outra conta que eu tenho, no MixState, eu tenho muita configuração lá. Eu tenho muita cena salva das igrejas onde eu vou. Às vezes eu quero tirar alguma dúvida, como é que eu deixei aquela configuração? Eu entro no meu celular, importo a cena aqui, depois carrego ela e vejo como é que está a configuração para servir de alguma dúvida minha ou etc. Então, para vocês verem na prática aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou deletar, ó, deletar essas pastinhas aqui. Vou deletar tudo, na verdade. Deixar a pasta limpa, ó. E vou desconectar, ó. Para supor que é um tablet novo que eu acabei de configurar. Vou entrar na opção offline, XR12. Ó, aqui é como se eu estivesse numa mesa toda zerada, que não tem nada. Vou entrar na pastinha, no quarto ícone, no MS Scenes. Depois eu venho aqui, ó, na setinha para baixo, MS Community. E vou importar aqui a minha cena que eu tinha acabado de salvar. Olha só, já está aqui. Então, tá tudo limpo aqui na mesa, né? Eu vou lá na cena que eu acabei de importar na nuvem, cliquei no Load, carregar, olha só, tá tudo aqui. Então, assim, em poucos cliques eu já consigo fazer a importação e já vai facilitar e agilizar muito a questão da instalação. E só uma observação também, que aqui no quarto ícone, quando eu entro lá na opção da setinha, o que acontece? Ele já trouxe aqui para mim sem pedir usuário e senha, porque eu já estava logado lá na minha conta do MixStation. Mas se eu vou clicar aqui no bonequinho só para deslogar para vocês verem, ó. Ó, clicar aqui no logout. Eu vou clicar na pastinha de novo. Quando eu clicar no MS Community, ele vai me pedir meu usuário e senha. Então, assim, você coloca na primeira vez, você vai configurar um tablet novo, ele vai te pedir usuário e senha, isso é normal. Você coloca seu usuário e senha, depois ele vai aparecer para você lá todas as configurações que tem salvas dentro da sua nuvem. Então aqui a gente já viu como que faz as configurações de cena, aliás, os backups das cenas, né? Dentro do tablet, como compartilhar na nuvem, né? Então toda a configuração da mesa a gente já sabe como salvar em diversas opções. Mas também a gente tem a outra opção do backup, que é o backup geral do aplicativo, né? Porque sabemos bem que o tablet ele é apenas um controle remoto da mesa, né? A maioria das configurações está dentro da cena da própria mesa. Mas a capa, vamos supor que a capa do nosso controle é todas as configurações que estão aqui no MixStation, né? Todas aquelas que a gente já viu. Todas essas aqui são muitas configurações, então às vezes não dá para lembrar de tudo. Eu confesso que às vezes quando eu tenho alguma dúvida, eu vou lá e vejo num vídeo que eu já gravei, porque é muita informação, né? Então a gente também tem uma opção de salvar todas essas configurações que estão aqui no aplicativo do MixStation. E a gente vai aprender a fazer isso agora. Primeiro eu vou desconectar aqui da mesa. É um processo bem simples também e bem rápido. Na tela inicial, onde vocês escolhem para conectar na mesa, o que vocês vão fazer? Você vai vir aqui na engrenagem e aqui ele tem aqui, ó, Backup e Restore Settings, né? Além dele gravar nesses backups, a opção que está lá, quando a gente está conectado na mesa, todas aquelas opções, ele também grava tudo que está aqui no global. Então isso já facilita muito a instalação. Por exemplo, eu mesmo quando vou fazer uma instalação, eu já tenho um arquivo pronto, que a única coisa que eu vou fazer é alterar a ordem dos layouts e alterar o IP da mesa, né? Então você vai aqui na engrenagem e depois você vai vir aqui em Create Backup, né? Da mesma forma que lá nas cenas você tem um local storage, tem o MS Community, funciona da mesma forma. Se eu clicar no local storage, ele vai trazer aquela telinha, vai pedir se eu quero compartilhar via Bluetooth, salvar na memória, mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail e etc. E já aqui na questão do Create Backup MS Community, o que vai acontecer? Deixa eu pausar o vídeo aqui só para a gente ganhar tempo. Vou colocar meu usuário e senha. Pronto, já coloquei o usuário e senha, aí ele vai chamar aquela mesma tela lá, muito parecida com a tela que a gente salvou lá as cenas, né? Só que dessa vez é um backup da configuração geral do aplicativo. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui em maiúsculo, eu vou colocar aqui o backup geral, né? Que é de tudo.
Deixa eu ver como que eu coloco o nome. Acho que eu vou colocar 25/6. Ok, cliquei em salvar, né? Ou dei um Enter, ele já salvou. Ó. Já salvou dentro da minha nuvem o backup geral do aplicativo, certo? Do aplicativo do MixStation. Então, assim, o que acontece? Já salvei dentro da minha memória, aliás, dentro da nuvem do MixStation. Se eu clicar aqui no Restore e vir aqui no MS Community, o que vai acontecer? Ó? Ele tem, para mim aqui, como nessa conta tem muita coisa, ele vai aparecer aqui, ó, o último que eu gravei, ó, backup geral 25/6. Ah, agora como é que eu faço a restauração? Basta que você venha aqui nas configurações, né? Depois em Restore. Da mesma forma, ele vai te perguntar se está no local, né? O local storage. Vai trazer lá a memória do tablet ou do celular, enfim. E na MS Community, ele vai se conectar e trazer aqui para você as opções dos backups que estão salvos na nuvem. Como aqui eu já estou logado, ele não pediu usuário e senha. Então agora, como a gente já salvou, o backup está aqui, e para a gente ver na prática como é que fica a questão da restauração, eu vou pausar o vídeo para a gente ganhar tempo, vou apagar o aplicativo do MixStation, baixar novamente, licenciar e deixar ele todo limpo para a gente fazer a restauração, para vocês verem na prática o quão bom é essa questão do backup na nuvem ou dentro da própria memória do aplicativo. Prontinho, já estamos aqui com o aplicativo instalado novamente. Também já está licenciado, mas está tudo zerado aqui, como se eu tivesse acabado de instalar, que na verdade eu acabei de instalar o aplicativo novamente. Vamos só conferir aqui a licença se já está ativa. Está ativa. Então agora a gente vai restaurar lá aquele backup que a gente fez na nuvem, né? A gente vem aqui na engrenagem, em Restore e MS Community. Quando eu clicar aqui, vai conectar, né? Dependendo da conexão com a internet, demora um pouquinho. E aí ele vai trazer toda aquela lista de backups que a gente fez. Prontinho, já carregou aqui. Então vai ser aqui, ó, backup geral 25/6. Cliquei, aguardo um pouquinho para ele trazer o arquivo. Depois ele traz a mensagem de backup importado com sucesso. Quando eu clicar no OK, você viu aqui que não mudou nada, né? Vocês viram que não mudou nada. Mas o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu restaurar um backup geral, eu tenho que abrir o aplicativo de novo. Fecha, né? E abre. Ó, quando ele voltou, aliás, ele já tentou até conectar na mesa. Ó. Eu vou clicar no No e quando eu vejo aqui, ó, já está tudo configurado. O global, ó, já tem o IP da mesa aqui, que foi o último que eu fiz. Foi uma igreja aqui em Uberaba. E aí o que acontece? Se a gente entrar agora lá na XR12, offline, que eu não estou com nenhuma mesa aqui, todas aquelas cenas que a gente tinha salvo, elas estão aqui, né? Então, no caso, aliás, que foi só uma. Então, se eu tivesse várias cenas aqui, todas elas não apareciam. Então, além de eu ter a memória da mesa, de eu ter o meu Google Drive, de eu ter lá a nuvem também do MixStation, eu ainda tenho dentro do aplicativo, as cenas ficam gravadas. E elas ficam dentro do backup, que é bem pequeno, não chega a ocupar 1 mega de espaço. Então, supomos que eu estou numa igreja aqui, que eu precisei de um reset na mesa, eu perdi a configuração do tablet, baixei o aplicativo, importei o backup e já vem com cena, vem com tudo. Ó. Se eu clicar aqui no Load, já está aqui, já está no ponto. Então é muito bacana essa parte dos backups, porque ele dá uma segurança muito boa, né? Até os temas já vem configuradinho, os faders são tudo bonitinho aqui, né? E ressaltando só que a única coisa que não vem é a questão do nome dos canais, né? Isso fica gravado na mesa, mas a configuração da capa do controle remoto, vamos dizer assim, o controle remoto da mesa é o tablet, já está só no ponto de você utilizar, né? Isso aí você vai economizar em no mínimo 1h30 de trabalho para configurar o tablet todo. Baixou o aplicativo, importou o backup, é só alegria. O máximo que você tem que fazer é só reordenar aqui os canais, nomear e tudo, que a configuração já está toda na mesa, né? Até os layouts também, que se você tem, eles já vêm todos, né? Aqui tem vários layouts aqui, que esses layouts foram feitos pelo Mosvaldo, né? Mosvaldo é PhD em layout, e tem esse também que eu uso como padrão, né?
Esse daqui que já vem com os 4 canais, né? Então basta você, depois de instalar o backup, ver qual é o que fica melhor para você. Já vem o arquivo. Você pode criar o seu próprio arquivo padrão para você utilizar nas igrejas que você faz as instalações e já deixa salvo na sua nuvem, na nuvem do MixStation, no seu celular pessoal e já fica com bastante segurança, certo? Agora, voltando lá à parte que eu falei que ia ver mais para frente, que seria no final do vídeo, é a questão da nuvem lá da a comunidade, né, do MixStation. Então, deixa eu abrir aqui, mixstation.app, que é o site lá de gerenciamento do MixStation. Deixa eu entrar aqui no perfil. Então, quando você entra no perfil aqui, o que que acontece? Você tem uma aba chamada Community, né, que é a comunidade. Nessa aba aqui, o que que você faz? Ó? Se você vir aqui no My Data, você vai ver tudo que tem salvo lá. Você consegue gerenciar, né? Ó. Eu tenho os layouts de operação segura, né? Que é o UOL, né? Que é o dono, é o CCB, que é o usuário do Oswaldo. Tem outros também aqui, ó. Tem as cenas, a configuração inicial sinal do Mix, que eu já importei também, lá da conta dele. Tem os temas. Então, tudo que você tem, você na sua, como é que chama? Na sua nuvem do MixStation, você consegue gerenciar por aqui. Aqui você consegue entrar, você consegue desvincular, você consegue apagar, né? Tem os temas também, ó. E o que eu acho bacana na comunidade é isso aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Eu tô na aba temas, aí eu quero pesquisar para um tema da igreja, CCB. Ó, eu aplico aqui, pesquiso, e ele vai fazer uma busca, ó. Aí ele achou aqui, ó, um tema. Esse aqui é o que o Oswaldo fez, e esse aqui foi o que eu fiz, o que eu fiz, né? Então, supomos que eu gostei desse tema aqui. O que que eu tenho que fazer? Esse tema aqui que o Oswaldo fez, por exemplo. Eu entro aqui nele. E aí, ó, aqui tá aparecendo assim, remove from bookmarks, né? Esse botão azul. É porque eu já adicionei. Mas quando eu não tenho esse tema adicionado, ele aparece aqui, editor bookmarks. E o que que isso quer dizer? Que esse tema que está compartilhado, ele vai aparecer, vai ficar gravado na minha nuvem. Então, quando eu entrar aqui no MixStation, ó, olha que bacana isso aqui. Se eu for lá nas opções dos temas, né? Temas aqui, aí eu vou naquela setinha para baixo, ó, e vou no MS Community. O que que ele vai fazer? Ele vai me pedir usuário e senha, lógico, né? E ele vai me mostrar o que eu adicionei na minha nuvem, né? E no caso aqui foi esse tema. No mesmo caso, é nas questões das cenas e das configurações, ó. Vamos ver aqui. Ó, dá um exemplo aqui, ó. CCB. Olha que bacana. Tem um aqui, ó. JB, CCB, Default Scene, né? Juninho Boni. Talvez pode ser até seu irmão Evaldo Júnior lá do Brás. Ó, eu vou adicionar aqui para mim, ó. Então eu vou clicar aqui nessa cena. E vou aqui, ó. Add to Bookmarks. Então eu já adicionei isso aqui à minha nuvem pessoal. Então se eu entrar lá no MixStation, na MS Scenes, vou aqui na setinha, MS Community. Deixa eu colocar aqui usuário e senha. A gente não perder tempo, eu vou pausar o vídeo. Pronto, já coloquei meu usuário e senha. Vamos aqui no MS Community. E aquele lá, aquela que eu acabei de adicionar na minha nuvem, eu acho que era JB alguma coisa, ó. Ó, que apareceu, ó, JB CCB Default. Ó, Juninho Boni. Ó, foi ele que criou no dia 17/5. Então, como ele deixou essa cena pública, eu consegui adicionar ela as minhas configurações, né? Então eu posso importar ela aqui no MS Scenes. Vamos ver aqui, MS Community. Vamos lá, deixa ele carregar. Pronto. Cliquei e ele vai importar. Ah, era uma cena do XR16. Ao clicar no Load, eu já tenho aqui, no caso dele, que acho que é uma cena toda zerada mesmo. Talvez ele só salvou só mesmo para testar, né? Porque não tem muita coisa nessa cena. Mas enfim, lá no início do vídeo, quando a gente começou a fazer os backups, tinha uma opção assim, Share with Others, né? Que eu não marquei. Quando você marca aquela opção,
todos os seus backups, as suas cenas, elas ficam disponíveis aqui na comunidade. Então, assim, se vocês tiverem curiosidade para procurar tema, para procurar cenas, né? Aqui tem muita coisa bacana, né? Porque tem alguns irmãos que compram a licença do MixStation lá direto pela Play Store e não abre essa conta no MixStation, mas eu sempre recomendo abrir a conta no MixStation porque fica muito melhor para você gerenciar, né? Aqui nos temas, ó. Vamos abrir aqui, ó, tem muita coisa interessante, ó. Tema futurista, ó. Tem muita coisa aqui. Então, ó, basta você abrir, ó, clicou, desce lá e vai aqui, ó, Editor Bookmarks. A partir do momento que eu adicionei ao Bookmarks, isso quer dizer que eu já adicionei a minha conta e eu posso baixar em qualquer tablet. Geralmente eu não tenho muita dessas não, eu só tenho aquele layout padrão, né, parecido com o do irmão Oswaldo, e os layouts também que ele disponibilizou para mim e eu importei dentro da minha comunidade, tá certo? Mas eu queria mais era para complementar o vídeo, mostrar essa comunidade aqui como é bem bacana e também o gerenciamento dos seus próprios arquivos que você colocou dentro da sua nuvem. Como eu disse, nessa aqui eu não tenho muito arquivo. Uma outra conta que eu tenho muita cena, muito backup. Essa aqui eu uso mais para fazer os vídeos, tá certo? Espero que os irmãos tenham entendido, né? Essa parte do backup, que é bem interessante a gente sempre ter o hábito de fazer os backups antes de qualquer configuração, para evitar problema, né? Eu, no início, quando eu comecei a mexer com mesa digital, já tive muita dor de cabeça, apertava um botão errado, desconfigurava tudo, já resetei mesa sem querer, mas com o tempo eu fui aprendendo a importância da questão dos backups. E como foi demonstrado nesse vídeo, os backups são bem interessantes, são bem simples de fazer, né? Então todos, segundo as minhas recomendações, devem utilizar como um hábito, né? Não com aquilo que você vai fazer aqui ou lá, mas toda igreja que você for instalar, você faz os backups, se tiver algum problema, até para trocar uma mesa reserva também, se uma deu problema principal, você troca a reserva, você tem um backup, só importou lá, conectou os cabos, já está tudo funcionando. É bem interessante isso daí, e também para a gente que quer ganhar tempo para agilizar a instalação, você tendo esses arquivos de modelo, você cria o seu próprio arquivo de modelo, salva na sua nuvem, salva no celular e já vai facilitar bastante a instalação, tá bom? Espero que os amigos, os irmãos tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, só estar perguntando aqui nos comentários e que eu, na medida do possível, estarei respondendo. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.